Selene é a protagonista de 4 dos 5 filmes da franquia Anjos da Noite. Ela é uma poderosa personagem, principalmente quando levamos em consideração que o primeiro filme foi lançado em 2003. A saga dela é fascinante, pois possui uma grande evolução entre os filmes. Tanto com o personagem como seus poderes, grandes passos são tomados dentro dos filmes, fazendo a sua história extremamente interessante de ser lembrada. Hoje, eu então, Douglas, falarei sobre essa personagem que eu amo tanto, assim como vocês também gostam muito dessa franquia. Então, vamos relembrar a história de Selene, de Anjos da Noite, ou Underworld. Os fatos importantes sobre ela começam um tanto antes de seu nascimento na Hungria. O seu pai, em torno do ano de 1300, era um grande arquiteto da época, algo que selaria o destino dele e de sua família. Quando Selene ainda era uma humana e criança, o seu pai, que nunca fora nomeado, foi contratado pelos vampiros para construir uma prisão masmorra para o primeiro dos Lycans, William. Não existem evidências para indicar que a família sabia disto. A construção contava com um sistema de abertura com 2 chaves distintas que precisavam ser combinadas e usadas para destrancar o ser preso. Daqui já temos um grande problema com as datas, pois elas são realmente bem complicadas. O filme Rise of Lycans acontece, cronologicamente, em 1404, enquanto Selene teria sido transformada praticamente um século antes, o que põe em conflito muito antes da filha dele, do Victor, ter morrido e ter a desculpa de Selene ser parecida com a sua filha Sônia. A construção foi terminada e seu propósito seria muito efetivo durante centenas de anos. Afinal, a libertação de William seria feita apenas quando feitas pelas mãos de Marcus tendo as 2 chaves. Porém, os vampiros ainda temiam que os seres humanos responsáveis tivessem muitas informações. Victor pessoalmente terminou com a vida de todos os responsáveis, todos, menos uma garota que lembrava muito de sua filha, e por isso resolveu poupá-la. Algo que o vampiro teria conhecimento é que Selene saberia sobre o complexo, assim como ter lembranças do local, uma vez que ela estava presente durante a sua construção, assim como ter acesso de certa forma às informações. Para evitar a revolta da garota, assim como tentar fazer uma lavagem cerebral nela, Victor diz a ela que sua família foi devorada por Lycans, versão que ele não apenas conta diretamente, mas também tem influência no mundo dos vampiros para proteger e reforçar a mentira, o que se faz necessário para que Selene nunca se revolte contra os vampiros, assim como sua filha Sônia teriam feito, o que dá certo durante muitos anos. Essa parte é fundamental para toda a série. A escalada de poder dos vampiros e como este mundo é corrupto e ganancioso, e ninguém mais representa tudo isso do que Victor, o pai sombrio de Selene, a manipulando e usando para vários fatores durante séculos. Ela se torna parte de um grupo dentro dos vampiros chamados de Death Dealers ou os Mercadores da Morte. Mesmo grupo de Sônia, ela pode ter entrado por influência de Victor ou por conta própria, mas possivelmente por influência direta e indireta do vampirão. A Ordem dos Mercadores é muito respeitada dentro da sociedade dos vampiros, e Selene é uma das grandes desta, ganhando grande autoridade e influência. Nem mesmo vampiros poderosos e velhos como Craven são capazes de manipulá-la na política dos imortais. Só que isso, por ser uma soldada obediente e totalmente fiel ao conselho e, principalmente, a Victor, o seu pai sombrio. Sua fidelidade é tão grande que cumpre ordens que muitos outros poderiam considerar suspeitas. Só que isso não é uma falha dela, e sim apenas uma peça na grande escalada política de seu pai, Victor. No ano de 2003, que quando o filme foi lançado, era considerado os tempos atuais. A Segunda Guerra contra os Lycans estava quase acabando. Os tempos modernos foram muito cruéis com os lobos. Os vampiros conseguiram explorar muito suas fraquezas devido às armas de fogo. Como grande parte dessa eliminação estaria Selene, em uma saga de vingança de séculos, o que estava prestes a mudar. Em uma noite, na qual caçava alguns Lycans, encontrara um mortal, que ela teve uma atração quase que instantânea,
confronto não é positivo para os vampiros devido às novas armas dos Lycans que conseguem se utilizar da radiação UV contra eles. O mortal consegue fugir e Selene escapa, conseguindo uma amostra da munição utilizada, onde o armeiro do Coven consegue analisar a arma, o que também causa grande medo em todos os envolvidos, já que isso poderia balancear o confronto. O amor entre os dois parece extremamente forçado e conveniente para a trama. Este acredito que seja um dos poucos clichês utilizados e ainda assim tem uma importância gigantesca para a série, é um pilar para a série esse amor entre Michael e Selene. A minha teoria pessoal é que é simplesmente um chamado genético pelo Corvinus Strange. Enquanto tem as suas amostras sendo analisadas, segue o mortal enquanto ignora os avanços de Kraven, o que ela tem feito por milhares de anos. Consegue seguir o alvo dos Lycans de volta para o seu apartamento, onde eles são atacados novamente pelos lobos, conseguindo se proteger enquanto o homem foge. Essa é a segunda vez que a vemos em combate e se demonstra extremamente eficaz contra os lobos comuns e até mesmo quando está em desvantagem. Só que algo que ela nunca imaginaria é que Lucian aparecia e que morderia o mortal. Depois do choque inicial, eles conseguem enfrentar o Lycan ao utilizar um carro e fugir deles, quase se afogando no processo. O encontro com o Lycan é outro momento pivotal para ela, pois Lucian deveria estar morto e aquele que tinham feito fora Kraven. Ela também aprende e se demonstra que Lucian era um lobo extremamente forte, tendo até mesmo a capacidade de expelir balas de prata de seu próprio corpo, ainda que afetados por ela, seriam um tanto menos efetivas. Ainda sobre a suspeita do motivo da perseguição, ela conduz uma investigação do que teria acontecido, só que ninguém acredita no que ela teria a dizer, pois Kraven é um vampiro muito forte e respeitado. O ancião que está acordado no momento estaria muito longe. Logo, ela resolve então acordar o seu pai sombrio, Victor, para tentar resolver a situação. O que ela não desconfiava é que o amor de Victor por ela não seria maior do que o seu ódio pelos Lycans. Ele manda então Kraven investigar o caso, enquanto ela fica presa no Coven. Mas, com uma pequena ajuda, foge do castelo para se encontrar com Michael e iniciar seu amor com ele, assim como sequestrar o cientista Lycan Singe. O depoimento deste parece ser o suficiente para implementar a dúvida em Victor, assim como o sumiço de Kraven, que o faz parecer culpado. Um ataque sem ela é feito contra os esconderijos dos Lycans. Porém, Selene tem várias dúvidas dentro de si, principalmente pois Kraven diz que quem finalizou com a sua família foi Victor, ainda que os motivos que Kraven citaria não seriam exatamente os reais. E também pela atitude de Victor para com ela. Assim, se dirige para os esconderijos dos Lycans, para o combate que mudaria todo este mundo. Ao resgatar o seu amado e estarem prestes a fugir, são emboscados por Kraven, que utiliza as novas balas de prata para atirar diversas vezes em Michael, que seria apenas um Lycan, o que é interessante, pois quem deu acesso a essa tecnologia para o armeiro foi Selene, ao dar as novas balas UV para o armeiro. Ela fica devastada com a praticamente morte de seu amado, só que ao ouvir as tentações de Lucian em transformar Michael, ela o morde, fazendo então que ele passe pela transformação, se tornando então o primeiro híbrido conhecido. Este é um outro momento extremamente importante para a personagem. Ela vai contra muitas das regras dos vampiros ao mesmo tempo, e principalmente contra tudo o que foi ensinada por Victor. A partir de agora, então, ela toma para si a revolução que ela colocou em andamento. Victor e Michael entram em um confronto acirrado. Quando o vampiro fica por cima da situação, Selene, em um momento de desespero, impõe a espada daquele que um dia considerou seu pai e dá o golpe que acabaria com a sua vida. Ela o faz por anos de manipulação e de mentiras, e é claramente pelo seu novo amor. O casal agora é procurado por todos os lados. A única solução que ela pensa é de procurar pelo pai de todos os vampiros, Marcus, tentar explicar a situação para ele, o que deu muito certo da primeira vez. Mas, ao perceber que este se tornou um híbrido e tem causado grandes problemas devido à sua transformação, foge da mansão e salva Michael no caminho.
Os dois são confrontados por Marcos enquanto procuram por abrigo. O primeiro dos vampiros buscava pelo amuleto que estava na possessão de Celine, que um dia fora de Sonia e Lucian. Michael consegue segurar a briga com um ser com a ajuda de Celine, dão conta dele por alguns momentos e também conseguem a pista que precisava investigar a origem deste amuleto. Celine sabia exatamente onde procurar o historiador Andreas Tanis, que ela mesma tinha feito a sua reclusão. Ao chegarem, percebe que a segurança foi melhorada por Lycans. Os dois dão um jeito nos cães de guarda e têm uma audiência com o vampiro historiador. Essa primeira parte do filme é quando nós conseguimos ver o quanto Celine, apesar de seu treinamento, táticas, inteligência e poderes, ela fica para trás quando falamos então de poder bruto, as transformações de Michael, de Marcos, entre outros vampiros e seres da noite, ou entre outros seres vampiros, híbridos, entre outros, o quanto eles são extremamente fortes e elas sempre se esforçando ao máximo, mas ainda não conseguindo chegar nestes pontos. Com o historiador aprendem sobre o passado de Celine e a construção da masmorra e para que serviria o amuleto. Só que ainda mais importante, sobre o paradeiro de Alexander Corvinus, o primeiro de todos os imortais, uma outra parte essencial neste quebra-cabeça. Ao visitar Alexander, entendem um pouco melhor a situação entre os irmãos William e Marcus, o primeiro Lycan e o primeiro vampiro, respectivamente. Só que também são atacados por Marcus, que consegue incapacitar Michael por atacá-lo antes dele se transformar. Celine tenta entrar no combate, mas não é nem um pouco efetiva contra o vampiro. Alexander fica muito ferido durante o ataque e está na beira da vida. E isso quando ele oferece o sangue para a Celine, que ainda, receosa, o aceita, possivelmente para tentar se vingar. E esta é uma das grandes escolhas que ela já fez, algo que seria ainda mais importante do que o primeiro híbrido conhecido. Deste momento em diante, ela se torna a primeira vampira melhorada pelo Corvinus Strain, também chamada de Corvinus Vampire ou Corvinus Hybrid Vampire, o que na verdade é colocar a anomalia genética original junto com a modificada pelo morcego. O processo serve quase como uma cura para os males do vampirismo, ao mesmo tempo que mantendo os poderes e habilidades dados pelo vampirismo, ainda assim que precisa do consumo de sangue. Deixa ela imune à luz do sol e também mais resistente à Nightshade, que é uma fraqueza quase nunca explorada, que eu falarei um pouco mais. Com isso, ela ganha poderes equivalentes ao de Marcus, como ela demonstra na sua batalha contra o mesmo. Celine consegue eliminar Marcus e Michael ao William. Deste meio, acabam finalizando 2 dos 3 anciões e também em seu caminho ficam os 3 primeiros imortais. Os poderes dela se tornam comparáveis com o do primeiro vampiro e sua forma de híbrido, que se tomarmos como comparação Michael é algo extremamente forte, e ela ainda teria muito mais crescimentos de poder. Aqui seria onde a série original terminaria, com Celine sendo este novo tipo de vampiro que poderia mudar tudo. Ela passou de uma peça no jogo de um vampiro antigo para aquela que se tornaria a tomadora de decisões e destruiria boa parte da sociedade que ela fazia parte. É um grande exemplo de como, aos poucos, ela conseguiria galgar o seu caminho na sociedade e conseguir destruir o que estava pré-feito. Depois da morte de Alexander, ninguém mais limpava a bagunça dos vampiros e Lycans, assim como os 2 grupos perderam suas lideranças, o que possivelmente causou um grande problema social e estrutural. E por isso, entre outros fatores, possivelmente os humanos descobriram da existência das 2 espécies, e não demorou muito para que eles descobrissem também as suas falhas e começarem a usar contra eles. Este período é chamado de purgo e marca toda a franquia, já que é algo que nunca foi totalmente resolvido, uma vez que os humanos, até o fim da série, conhecem a existência dos vampiros e de Lycans e também sabem como os caçar. Isso é parte importante de todos os acontecimentos. Depois de 6 meses de passarem de caçadores para caçados, os grupos de extermínio rondam a cidade, enquanto eles tentam escapar à cidade por barco.
só que são emboscados por um desses esquadrões. Quando os dois caem na água, uma granada explode próximo a eles e ambos são capturados. A vampira passa 12 anos em uma animação suspensa por criogenia. Neste tempo, ela é chamada de Subject 1, quando os estudos são feitos pelo laboratório chamado de Antigen. Não é algo que fica especificado, mas que impressiona que nunca tenham notado o DNA dela sendo tão diferente de outros vampiros. Mas, ainda assim, produzem a filha dela com Michael, uma híbrida com um grande potencial, chamada de Eve. Ainda que todo o processo não seja muito explícito e nem tão explorado, é uma grande violação do corpo dela, principalmente pois já estava sob controle de sua vida e agora fizeram algo contra ela, contra sua vontade. É algo bem forte, ainda que eu acho que foi meio que sem querer. 12 anos depois, ela acorda confusa dentro de um laboratório e tendo visões. Segue essas visões por achar que tais a levariam para Michael. Ao fazer sua escapada, vai para um prédio abandonado, onde se encontra com David, um vampiro que tem algum conhecimento sobre quem seja ela. Eles se encontram com uma menina, que levam com eles. No caminho para um dos covens secretos, são atacados por Lycans que estão em estado feral, pois estavam passando fome. Porém, logo depois no filme, vemos que muitos Lycans estão unidos pela Antigen e ficando por cima da sociedade ou se organizando por Marius, algo que creio que seja um pequeno furo, pois é a única vez que vemos esses Lycans passando fome. Eles levam Eve para o coven secreto, onde Selene finalmente entende a ideia que agora é uma mãe, explica que tudo para ela é muito novo e que no mundo dela tudo existia era Michael e seu amor por ele, e agora tinha uma filha, o que ainda não consegue compreender muito bem. Logo depois, o coven é atacado pelos Lycans e temos uma divisão de pai e filho, um querendo fugir e o outro lutar. Selene consegue lidar com vários dos lobos, mas quando ela vê um Lycan muito maior do que o comum, tem o seu inimigo para o dia. Consegue combater ele por algum tempo, mas resistência, regeneração e praticamente imunidade à prata tornam um confronto muito difícil para a vampira, que é nocauteada pelo que é chamado de Uber Lycan. Agora é a segunda vez que temos os Lycans produzindo super armas contra os vampiros. A primeira não deu tanto certo, pois o híbrido produzido não tiveram controle, ainda que o plano original era de transformar o Lucian em um híbrido, e não apenas ficar com o Michael. E agora eles têm um super Lycan que consegue desafiar muitos vampiros ao mesmo tempo, e até mesmo Selene, demonstrando o quanto os vampiros, por serem seres desse jeito, conservando esses valores que eles têm, acabam sempre ficando por detrás neste quesito. Durante esse ataque, muitos dos vampiros são feridos, e entre eles está David, que está à beira da vida. Enquanto seu pai lamenta o acontecido, diz que trocou a menina para parar o ataque. É neste momento que David para de viver. Selene dá um pouco de seu sangue diretamente no coração dele para o retornar à vida, o transformando no segundo vampiro melhorado pelo Corvinus Strange. Ela consegue um aliado policial que desconfia que os Lycans têm algum plano e que estejam sendo protegidos pelo governo. Mas Selene deduz que seria o laboratório que faz os testes. Isso, pois ela tem experiência com os Lycans se tornando cientistas. Em um ataque em conjunto, ela detona literalmente boa parte do prédio do Antigen, ao mesmo tempo que combate diversos outros Lycans. Neste momento, para ela, um bando não faz uma grande diferença, ainda que atualmente não seja uma vampira no seu estado comum, já que teoricamente é uma outra espécie. Ela tem uma grande dificuldade em enfrentar o Uber Lycan novamente, enquanto isso, Eve enfrenta uma outra versão menor do mesmo ser. Devido à super regeneração e forma de combate superior de todos os outros Lycans, tem grandes problemas em enfrentar este inimigo. Ela, contudo, usa uma das maiores forças dele contra o próprio. Selene entra em um local apertado e para seguir ela, o Uber volta para sua forma humana e então ela em um golpe perfura o seu corpo e se regenera com grande velocidade. O caso é que ela coloca uma granada de prata para dentro dele, o que aparentemente sobrecarga o sistema dele. Pelo visto, o Uber não seria imune à prata e sim teria uma grande resistência a ela.
Nessa invasão, ela também consegue encontrar Michael e atira no seu container para liberar ele. Depois do confronto, Eve tem uma visão de seu pai no heliporto. Ao subirem, ele já sumiu. Existe um tempo entre os filmes que não temos quase nenhuma informação de como, mas temos alguns fatos que Selene e Eve têm algum tipo de desentendimento e que Michael continua sumido. O fato dela ser caçada pelos dois lados é mais uma lógica no final do túnel. Afinal de contas, ela foi a maior das Death Dealers modernas e também destruiu 2 dos 3 anciões vampiros, além de ter um relacionamento com um Lycan e um híbrido. Também quiser a mesma pessoa. Um Lycan que está incessantemente atrás dela é Marius, que a deseja para que possa encontrar Eve. Porém, as duas tiveram algum tipo de discussão, estão separadas e desejam ficar separadas. Ela acaba com um bando de Lycans e deixa um deles sair para dar o recado ao seu mestre, ao mesmo tempo que tem um reencontro com David. O vampiro tem uma carta para Selene com o perdão do conselho para treinar mais mercadores e fazer uma fonte unida contra as forças de Marius, que além de muito poderoso, também foi capaz de unir muito sobre o seu comando. Conforme o Conselho de Vampiros, tendo em vista que Lycans quase nunca tiveram bons líderes, este então seria a maior concentração de Lycans já vistos antes. Ela passa algum tempo treinando um novo grupo de mercadores. Este é possivelmente um dos únicos momentos que ouvimos ela falar sobre os combates contra os Lycans. Ela sempre aparece agindo e tendo algum tipo de plano para quase todo tipo de situação. Não é difícil de se imaginar que com seus mais 600 anos de experiência tenha combatido nas mais variadas situações e pode pensar em muitas estratégias diferentes. Em uma demonstração de combate contra o segundo em comando do Coven e líder dessa facção de mercadores, ela é cortada e infectada com Nightshade, o que a paralisa e é explicado com uma dose poderia até mesmo matar um vampiro, só que ela, como é muito forte, isso apenas a paralisa. Isso faz sentido zero. Essa fraqueza nos é apresentada muito tarde na saga. Quinto filme, é uma planta que é naturalmente venenosa e que pode ter problemas de consumi-la no normal e é uma variável muito mais fácil do que você ter que fazer balas UV, você fazer balas com isso, qualquer outra coisa, um tiro de qualquer coisa. Menos isso, é muito mais barato de ser explorado. Então essa aqui é uma doença que foi extremamente feita para essa parte do filme. É muito convoluto. Sim, eu acho que não é considerado um plot hole em si, mas é considerado uma babaquice no meio, praticamente um hit com toda a série. Sabe, muita coisa nos primeiros filmes conta com essa ideia do única coisa dos vampiros ser a luz do sol e dos Lycans ser a prata. E é isso, para dar essa mescla. Isso aqui foi muito ruim. Então, olha, nem sei o que dizer. Com ela paralisada, o segundo em comando usa balas UV para eliminar aqueles jovens mercadores e tirar qualquer testemunha, colocando a culpa em Selene. Tudo isso foi um plano muito bem elaborado desde o começo de Samira, que também seria filha de Victor e tinha ciúmes dela em todos os aspectos possíveis. E agora drenaria a protagonista de todo o seu sangue para fazer um elixir para também se tornar imune à luz do sol. Enfraquecida e quase sem sangue, e resgatado por David e seu pai Thomas, que dá a sua vida para uma chance de escapatória da dupla. Eles fogem para o Coven do Norte, um grupo de vampiros reclusos, que tem uma aparência diferente de todos os outros, devido a seus cabelos de prata e seus poderes aumentados. A vampira aprende sobre o ritual que eles realizam para tomar essa aparência e ganhar os novos poderes. Este é chamado de Vardor, onde se injeta um veneno no vampiro, o deixando no estado entre a vida e a morte, e então se encapsula o vampiro em panos brancos e o joga na água congelante, assim ganhando os novos poderes e aparência. Este processo parece um tanto mais supernatural do que os pontos científicos feitos até o momento. Poderíamos teorizar que a toxina envolvida ou o processo de encapsular, até mesmo ficar entre a vida e a morte sendo congelado, até mesmo todos esses fatores acionem algum tipo de código genético escondido no Corvinus Strain dos vampiros que os façam ficar mais fortes. Mas apenas uma especulação total.
ela consegue se recuperar e conhecer um novo local, que seria um dos mais protegidos, pois seres de sangue quente teriam problemas para ficar no local. Uma das poucas pistas sobre os vampiros e temperaturas, ainda que muitos dos vampiros no local usem casacos. Assim, eles são atacados por Marius e sua amante, que conseguem derrotar Selene e a deixar em um estado grave. O que é impressionante, já que ela seria uma das vampiras mais capazes deste universo, porque podemos pensar que ela estava possivelmente se recuperando dos seus ferimentos. Então, é colocada de uma forma um tanto menos ritualística no processo de Varo d'Or. A transformação de Marius dá uma ideia do que poderia ter sido a transformação de Lucian e o quão poderosa ela poderia ser, pois Marius transformado consegue lidar com Selene, ainda que talvez no estado um tanto mais enfraquecido, e Marius, até onde nós sabemos, não é um Lycan tão forte assim. Nós não sabemos como ele era antes das modificações feitas pelo sangue do Michael. Já Lucian poderia ser um tipo de híbrido anormal deste tipo. Então mostra que Lucian poderia ter sido um inimigo formidável, talvez um dos Lycans ou um híbrido Super Lycan dos mais poderosos possíveis. Agora vemos os novos poderes delas em sua totalidade, enquanto os outros vampiros também lutam. Isso quando Marius e Selene entram em um combate feroz. Se da primeira vez ele tinha vantagem, a segunda vez ela se demonstra extremamente superior a ele. Aqui que aprendemos o possível final de Michael. Após seu descongelamento, ele é capturado pelo grupo de Marius e tem todo o seu sangue drenado até o fim. Isso teria teoricamente o matado, mas já vimos ele retomar da vida depois de algo parecido. Então não sabemos qual o limite de sua regeneração e seu poder como um híbrido. Ela consegue isso ao experimentar um pouco do sangue de Marius, que fica misturado com o de Michael. Eles têm uma breve luta que, ao entrarem na jaula, ela consegue então arrancar a coluna inteira dele. Ainda que é um tanto bizarro esse processo do Marius tomar o sangue do Michael, demonstra para mim que na verdade essa série tem muito mais a oferecer se tivermos um pouquinho mais de criatividade. Afinal de contas, nós temos apenas dois tipos de criaturas: Lycan e vampiro. A gente tem, assim, só de vampiro, a gente vai ter vampiro, vai ter vários tipos de vampiros, vários tipos de Lycans, vários intermédios entre os dois de híbridos, coisas como o Marius, que não é um híbrido, ele toma sangue de híbrido para ficar mais forte. O Lucian, que poderia ter ficado de uma outra forma, filho da Sônia com o Lucian bem importante. Poderia ter sido uma outra coisa, talvez nem fosse um híbrido total, ou fosse um híbrido certinho, meio a meio. Não dá pra saber. Então, tem muita coisa pra falar. Apenas com essas duas criaturas, e talvez o Alexander ali no meio pra dar um tiozinho, mas tem muita coisa interessante mesmo. Ao mostrar o líder deles morto, Selene consegue afastar o resto dos Lycans do Coven. Se eles se reuniram para algum outro ataque, ou seria apenas o início de um novo conflito entre as espécies, são perguntas que ficam sem respostas. Selene se torna uma das anciãs, assim como David e Irina, uma das vampiras do norte, se tornando a primeira novamente de um tipo de vampiro. Os momentos finais que sabemos sobre ela é que teve um reencontro com sua filha. E um fator mega interessante, que ainda que ela seja a protagonista dos filmes, ela não é uma total heroína, ela é uma anti-heroína, ela não tem medo de acabar com as pessoas em seu caminho e toma as melhores decisões muitas vezes para ela e depois de algum tempo para os vampiros, mas os vampiros, pois uma nova matriarca fica mais madura conforme essas ideias. Só que é uma anti-heroína, não tem problema em matar Lycans e outras coisas, nem gosta muito deles, apesar de saber a verdade hoje em dia. Então eu acho que existe muita coisa ali para Selene ainda aprender. Bem, essa então marca um grande vídeo, né, várias coisas novas neste vídeo do Underworld. Espero que todo mundo tenha gostado disso aqui. Ficou bem legal a gravação, bem difícil de ser feita, em várias partes, várias etapas. Nem tô terminando ainda, isso aqui é a quarta parte de 20 que eu preciso fazer, que é a gravação. E quem quiser continuar vendo mais coisas do Underworld e desse mundo, só me falar então o que vocês querem ver a partir de agora, pois tem muita coisa, e essa seria aqui a parte, até onde eu fiz aqui, eu consideraria o
o Sul. Talvez fazer reviews, falar sobre os filmes, entre outras coisas que eu acho bem legal. Amo muito essa série de filmes, eu sei que vocês também amam pelos comentários, então é isso aí.